agricultura depende principalmente destes 3 elementos: nitrogênio, fósforo e potássio. Perfeito, olha só. Depende de nitrogênio, depende de fósforo e depende de potássio. Corretíssimo. São os 3 macronutrientes primários. Ok? Depois nós temos os macronutrientes secundários: cálcio, magnésio e enxofre. A grande questão aqui é que, quando a gente fala em macronutrientes, nós estamos falando de nutrientes que são exigidos em quantidades maiores. Essa é a diferença de um macro para um micro. Os micronutrientes, como boro, zinco, eles também são importantes, são nutrientes essenciais, a planta precisa deles para completar o seu ciclo, mas precisa em menor quantidade. Só que a gente não pode ficar preso apenas nitrogênio, fósforo e potássio. Muito cuidado com isso daqui. Quando a gente fala de um cálcio, por exemplo, o cálcio, a importância é gigantesca, tanto para a questão estrutural da planta, como também no processo de disponibilidade de cálcio principal que a gente tem no mercado hoje, que é através da calagem. A principal forma de disponibilidade de cálcio hoje é através do processo de correção do solo. Por quê? Porque o que eu quero dentro de uma CTC? Eu quero que o cálcio represente no mínimo aí 50% a 70% da minha CTC. Uma quantidade grande. E o Brasil hoje, quando a gente fala numa proporção entre corretivo e adubo, o Brasil hoje está utilizando quase que 1 para 1. 1 tonelada de calcário para 1 tonelada de adubo. Um exemplo. E o ideal é que essa relação fosse no mínimo 4 para 1. 4 toneladas de calcário para 1 de adubo. Então, a gente utiliza muito pouco ainda o calcário no Brasil. E o calcário é fundamental. É um dos insumos mais importantes para o processo de fertilidade do solo. Um dos insumos mais importantes para o processo de disponibilidade de nutrientes no solo. Calcário. Tá? Calcário. É fundamental. Mas a gente precisa ampliar a utilização de calcário no Brasil. E esses dados que eu estou falando de 1 para 1 é da safra passada já, atual. Ok? Então isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. A gente precisa avançar muito na utilização de calcário. Insumo muito mais barato, temos disponível, né, em escala a ponto de, né, a gente está bem servido no Brasil de calcário, gesso também, né, mas a gente está falando aqui especificamente de calcário, certo? Então, isso aqui a gente não pode desprezar essa informação.